Então vamos para lá gordice, porque a gordice é sempre bom, né? E não se pode falar de gordice sem falar de chocolate. Então tô pegando essa barra gigante que eu fui lá no mercado e comprei 1 quilo de chocolate inteirão. E aí pra conseguir derreter esse chocolate sem queimar ele, né? Que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado também, porque na hora de derreter o chocolate você pode acabar queimando ele. Eu tô picando ele, tô ralando ele em pedacinhos menores. Então eu pico ali, porque se eu botar o quadradão, a parte de fora vai queimar, a parte de dentro vai estar dura, certo? Separei ali uma quantidade e derreti no micro-ondas, coloquei 30 segundos, mexi bem, coloquei mais 30 segundos, isso já foi o suficiente. A quantidade de chocolate que você vai usar vai depender da quantidade de bombons que você vai fazer, certo? Então eu peguei uns copinhos descartáveis desse de café e enchia até o final pra ele ficar todo completinho e esvaziei. Repara ali que no cantinho tem uma parte cortadinha do chocolate, que eu fiz esse cortezinho com a tesoura pra ficar mais fácil de retirar depois do copinho, entendeu? Na hora de desenformar você só rasga ele todo e vai ficar bem fácil. Eu viro ele pra baixo e tiro todo o excesso do chocolate, deixando só as partes da paredinha do copinho de café preenchida. Não precisa deixar uma camada muito fina, porque senão ele pode quebrar na hora de você desenformar. Também não precisa deixar uma camada muito grossa, senão não vai nem chegar no recheio. E falando em recheio, eu vou deixar esse copinho lá no congelador em 2 horas e enquanto isso, em uma panela eu coloquei leite condensado, coloquei também creme de leite e mexi bem. Só isso mesmo, gente. Você pode colocar também um pouquinho de manteiga antes pra ficar mais firme, daí você vai colocar a manteiga e o leite condensado, vai mexer bem e depois vai colocar o creme de leite, mas eu quero que fique uma coisa assim bem cremosa, bem líquida mesmo. Então você mexe bem, chacoalha bem ali, vai colocando até ele começar a levantar a fervura, você mexe mais um pouco ainda e ele vai começar a desgrudar do fundo da panela. Nessa hora tá no ponto, você vai ver que ele vai estar meio líquido ainda, não se preocupe que na hora que ele esfriar, ele vai começar a ficar um pouquinho mais cremoso. Tirei ali os meus copinhos da geladeira e agora eu vou começar a rechear. Presta atenção que nessa hora é muito importante que o seu recheio esteja em temperatura ambiente, pelo menos, ou gelado. O meu ali, eu fui muito louca e resolvi colocar ele meio quente, então ele deu uma derretida e isso é muito difícil, porque ele pode derreter aquela paredinha de chocolate e pode estragar totalmente seu bombom. Então eu fui louca, você em casa não seja louca, ok? Coloquei ali no meio uma uva, você pode colocar um morango também, um pedaço de abacaxi, você vai fazer o sabor que você quiser, não colocar fruta nenhuma se você não gosta. Eu, pessoalmente, eu amo doce que tenha fruta, eu gosto dessa combinação. Se você não gostar, você pode rechear com brigadeiro, você pode rechear com qualquer coisa que você quiser, com creme de morango, com suco de morango, enfim, danoninho, eu acho que fica mó legal também. Recheei bem, coloquei a uva, cobri o recheio, faço isso em todos os outros também, e quando terminar é só você pegar o chocolate e colocar em cima até cobrir totalmente 100% os bombons. Ó, coloco o moranguinho ali. O moranguinho ele é um pouquinho maior que o meu copo, né? Então tem um pouquinho de dificuldade. Mas eu coloco mais um pouquinho de recheio. Eu cuido pra não colocar muito recheio, porque você tem que lembrar que você vai colocar o chocolate. Então nesses copinhos que você tá vendo que tá muito cheio até a boca, eu tive que tirar um pouquinho, porque tem que ter uma camada pra colocar o chocolate ali, né? E eu coloco uma boa quantidade, dou uma espalhadinha e aí eu levo pro congelador mais um pouquinho, por uns 10, 15 minutinhos, até ele ficar bem duro. E aí é só você desenformar e tá pronto o seu bombom. Ele ficou muito gostoso, como eu amo essa receita, meu Deus do céu. E foi muito rápido e muito prático e todo mundo vai se surpreender. E é uma coisa que você pode fazer até pra vender se você quiser, pra dar uma graninha extra. Que tal? Nham, nham, nham. Para a próxima receita, eu vou precisar de nata ou creme de leite fresco. Qual que é a diferença dos dois? Nenhuma. A embalagem é a mesma coisa. Se você procurar creme de leite fresco e não encontrar, procura por nata, que é a mesma coisa. Eu vou deixar ela no congelador para ela ficar bem gelada. Deixa ali uma meia hora no congelador ou o dia inteiro, porque se ela não estiver gelada, não vai funcionar. Coloco na batedeira e bato até ele ficar firme, tá vendo? Não pode bater muito, porque se passar do ponto, ele vira manteiga. Fica aí a dica para você fazer manteiga em casa, se você quiser. Mas não é o que a gente quer agora. Então, eu bato só até ficar firme, depois eu coloco 2 colheres de Nutella e bato mais um pouco até formar esse creme que é muito gostoso. Só por isso já acabou a receita, você pode terminar aí, botar isso na geladeira e depois comer, que fica muito gostoso, sério. Parece que ele ressalta o sabor da Nutella com uma leveza, com uma suavidade assim, que não fica tão forte, sabe? Mas enfim, vamos seguir a receita porque a gente quer ela completa, né? Eu coloquei ele dentro de um copo pra decorar, você pode fazer de uma forma também. Abri um buraco no meio, porque nesse meio eu vou colocar Nutella pura, porque Nutella é sempre bom e nunca é demais, né? Então
Então eu coloco uma colherada de Nutella ali e eu vou fazer um creme branco pra colocar em cima. Esse creme branco eu coloco também mais um pouquinho de nata e depois eu vou colocar leite ninho. Não tô usando leite ninho do original ali, né? Porque o Brasil tá em crise e tudo mais, mas eu coloco leite em pó. Se não tiver leite ninho, pode ser qualquer um. E aí eu bato bem. Nesse eu coloquei só o leite em pó e a nata, ele ficou bem suave. Também coloquei um pouquinho de creme de leite normal também. Ele não ficou muito doce, então como eu sou formiguinha, eu colocaria um pouquinho de leite condensado pra dar uma adocicada no creme, mas ele ficou bem suave, ele ficou com gosto de leite ninho. Fica muito bom e contrasta bem e suaviza bastante também a Nutella. Mas eu colocaria leite condensado. Fica aí a critério de vocês, ver o que você gosta, se você gosta de mais doce ou menos doce. Enfim, coloco o meu creme de leite ninho ali em cima. Alguns moranguinhos pra dar aquela decorada, né? E aquele sabor de fruta que eu gosto de equilibrar. E tá pronto, uma sobremesa chique, uma sobremesa bonita, uma sobremesa que foram muitos poucos minutos pra fazer e que todo mundo vai adorar. Pra essa receita eu vou precisar primeiro separar a clara da gema, então eu vou bater primeiro a clara em neve. Tô usando 4 claras e eu vou separar a gema por enquanto, que eu vou usar ela só daqui a pouco. Então eu bati a clara ali até ela ficar como se fosse uma nuvem linda e depois disso eu vou acrescentando devagarinho as gemas e ele vai ficar uma nuvem amarela. Depois que eu bati a gema, de preferência sem parar de bater a batedeira, eu vou acrescentar o açúcar. Então eu coloco ali meia xícara de açúcar e continuo batendo. Depois eu vou espremer meio limão para tirar o sabor do ovo e ficar uma coisa assim bem gostosa e aquele azedinho bom de limão que sempre é legal. Coloco também meia xícara de trigo e vou batendo ali na minha massa. Vamos na fé do Senhor. Se você achar que meia xícara de trigo ficou muito líquido, você pode colocar mais um pouquinho, tipo 1/3 de xícara. Opa, 2/3 de xícara, que é um pouquinho mais da metade, mas não uma xícara inteira, ok? E aí tá pronto. Acredite ou não, essa é a massa do nosso rocambole, que todo mundo pensa que é uma receita muito difícil, mas na verdade é bem tranquilo de fazer. Eu vou pegar uma forma quadrada e vou colocar papel manteiga. Eu dei uma cortadinha no papel pra ele encaixar quase que certinho ali na forma. Eu dou uma dobradinha nos cantos pra encaixar bem e aí eu despejo a massa, deixando ela bem fina, porque ela é uma massa que não foi fermento, ela não vai crescer muito. Então, basicamente, a espessura que você deixar a massa aí é a espessura que ela vai ficar. Se você deixar ela muito grossa, ela vai quebrar na hora de você enrolar o rocambole. Se você deixar ela muito fina, ela pode quebrar, se você não tiver experiência, na hora de enrolar o rocambole. Então, na dúvida, deixei ela ali com meio centímetro, que tá show de bola. Eu espalhei o meu ali, achei que ficou grossa, tirei um pouquinho na colher. E essa quantidade de receita que eu fiz, deu pra fazer 2 formas de rocambole. Então, deu pra fazer bastante coisa. Espalho ele bem e levo pro forno pré-aquecido a 180 graus e deixo ali por 10 a 15 minutos. Então, você tem que ficar de olho, porque ela assa bem rapidinho. Viu que começou a ficar dourada? Tira. Se ela passar do ponto, não vai enrolar direito, entendeu? Então, ela começou a ficar douradinha, começou a formar umas bolinhas ali, você pode tirar. Antes de você começar a enrolar propriamente dito, é bom você dar aquela desgrudada básica e já deixar a massa quase preparada. A massa, ela é muito boa, é muito tranquilo de enrolar, ela não é uma massa de bolo, ela fica bem mais com liga, assim, pra enrolar e é muito macia, muito gostosa. Então, como eu vou fazer mini rocamboles, não é bem mini, assim, mas não são rocamboles gigantes, então eu corto em tiras horizontais, fica mais fácil de fazer essa enrolação. Coloco ali no meio Nutella pura e vou enrolando o meu rocambole. Olha só, eu começo bem delicadamente, porque a primeira volta é a mais delicada e depois eu só enrolando, gente. Foi muito tranquilo, eu tava um pouco tenso, eu falei, cara, vai ser difícil. É muito, muito, muito fácil, tem noção. E olha essa massa, gente, coisa mais macia, coisa mais linda. Eu tô tão orgulhosa de mim com essa receita, sério. E aí, como tudo que é bom pode melhorar, é claro que eu coloquei no chocolate derretido e fiz uma camada linda de chocolate derretido em cima. Porque esse chocolate, ele vai penetrar na massa e na hora que você morder, meu Deus, coisa incrível, meu Deus. Não se preocupe, porque na hora parece que a massa ficou muito grossa, mas na hora que você come, você vê que ficou perfeição de Deus, assim. E se você quiser dar uma decorada também, se você gostar do sabor, você pode colocar um pouquinho de coco ralado em cima. E aí é só você comer, você pode comer como se fosse um bolinho, assim, com a mão mesmo. Ou você pode fatiar. Olha que coisa mais linda que fica, gente. E dá a impressão que eu demorei horas pra fazer isso. Mas não, foi muito rapidinho e foi muito fácil, de verdade. Eu, sinceramente, achei que ia ser difícil, mas foi muito fácil. E ficou uma delícia. Você pode rechear de Nutella, e sabe o que eu faria? Colocaria chocolate branco em volta. Eu acho que daria um equilíbrio e ficaria muito gostoso. Mas esse ficou muito bom também. É que eu prefiro chocolate branco, né? E você, o que você prefere?